Ei, pergunta rápida. Você já leu um manual de instruções antes de montar um quebra-cabeça? Não? Por que não? Porque um quebra-cabeça não precisa de um manual de instruções. Mas o quebra-cabeça não é super complexo? Ele tem tantas peças? Sim, isso é verdade, mas a lógica de como construir o quebra-cabeça está no próprio quebra-cabeça. Se você segue exatamente a lógica proposta, você com certeza montará uma bela imagem. Antes que você me pergunte, não, normalmente eu não falo comigo mesmo. O exemplo do quebra-cabeça se encaixa muito bem aqui, pois nos mostra o que nós, como cristãos, queremos dizer com autointerpretação. A escritura não é somente a palavra de Deus nos versículos individuais e no panorama geral, mas também é, em si mesmo, a chave que nos mostra como devemos interpretá-la. A própria Bíblia revela como ela deve ser interpretada. Por exemplo, quanto à clareza interna, o Espírito Santo está tanto no leitor quanto na própria Bíblia. Para melhor entender isso, assista ao capítulo 5 dessa série. As escrituras devem ser entendidas somente pelo Espírito, por quem elas são escritas. E esse Espírito você encontra em nenhum outro lugar mais presente e vivo do que em suas sagradas escrituras, que ele mesmo inspirou. Além disso, a escritura também se interpreta em termos de sua clareza externa. Por exemplo, nas imagens do Antigo Testamento. Moisés ergueu uma serpente de bronze, e qualquer um que olhasse para ela estava salvo. E Jesus Cristo foi crucificado. Para sublinhar esse paralelo, a própria Bíblia nos diz em João 3,14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Acho que podemos concordar que isso não foi tão difícil. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Ok, mas vamos com calma. Também há passagens difíceis, claro, mas novamente vamos dar uma olhada no que encontramos na própria Bíblia. E para isso, continuamos em 2 Pedro, desta vez o capítulo 3 e o versículo 16. Em todas as suas epístolas, Pedro, falando sobre Paulo, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. No quebra-cabeça também existem peças difíceis, especialmente aquelas que são completamente da mesma cor, ou seja, sem grande diferenciamento direto com as outras peças. Mas você não começa a montar o quebra-cabeça com essas peças. Não, em um quebra-cabeça você sempre começa com as peças de canto, depois tenta continuar com as laterais e assim forma um quadro. A Bíblia chama essa divisão entre verdades fáceis e difíceis de leite e carne ou alimento sólido espiritual. Leia isso em 1 Coríntios 3. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que nem só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Confissão de Westminster, 1647. E aqui chegamos ao segundo perigo da alta interpretação, muitas vezes jogada como um argumento contra o cristianismo. Me refiro ao pensamento que, já que a Bíblia é tão fácil, então todos podem interpretá-la e segui-la como querem. Desse pensamento é que saem frases como: na Bíblia Deus revela como ele te acha demais. Ou, resumindo, o que Paulo nos ensina é: faça o seu melhor e Deus fará o resto. Estamos tão acostumados a ouvir isso que talvez nem nos perturba mais. Lutero disse: todo homem quer ser o mestre das Escrituras, e todo homem pensa que as entende muito bem, e até já as estudou. Todas as outras artes e ofícios têm seus preceitos e mestres, de quem alunos aprendem, e também ordens e leis segundo as quais cada um é dirigido e constrangido a guardar. Somente as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus são sujeitos ao carnaval de presunção, vaidade e arrogância, e subordinada, torcida e interpretada como cada um entende e bem quer, de acordo com a sua própria cabeça. A maioria das doutrinas falsas entra no cristianismo precisamente por essa porta dos fundos chamado passagens difíceis. Por exemplo, João 10.
Nessa passagem, Deus supostamente diz que nós homens somos deuses. E essa passagem é exposta ao círculo descrito por Lutero. Os mormons a usam para desvalidar todo o resto da Escritura. Voltemos à passagem de Pedro, nas quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras Escrituras, para sua própria perdição. Autointerpretação não significa que cada humano pode interpretar a Bíblia a bel prazer, mas que a Escritura sozinha é rainha. E também que ela não pode ser interpretada pelo meu espírito ou pelo de qualquer outro homem, mas somente pode ser compreendida por si mesmo e pelo Espírito que inspirou, o Espírito Santo de Deus. Nada mais e também nada menos.